carta do apóstolo Tiago. Nós iniciamos o estudo na semana passada, na quarta-feira passada. No estudo da quarta-feira nós falamos sobre o contentamento cristão. Quando Paulo, escrevendo aos Filipenses, Paulo vai trazer uma admoestação a todos nós, que nós utilizamos ali, Filipenses capítulo de número 4, foi o texto que nós pegamos como base naquela oportunidade, e eu falei sobre esse versículo, que diz: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já me tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido e sem também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós falamos sobre o contentamento do cristão, mesmo em meio às adversidades. E eu disse que nós íamos trabalhar com a carta do apóstolo Tiago nesse mês, também baseado naquilo que Paulo está escrevendo aos Filipenses, porque eu até aconselhei os irmãos a ler a carta de Paulo aos Filipenses. Os irmãos vão ver o quanto é gratificante a carta que Paulo escreve aos Filipenses, visto a situação que o apóstolo Paulo vivenciava. Eu disse que Paulo convidava os irmãos a serem pacientes, convidava os irmãos a não ter ou a não viver uma vida tão assim acometida de preocupações, de dificuldades. E Paulo, escrevendo isso, Paulo estava preso. Ele chama os irmãos a viver uma vida cômoda, uma vida tranquila, mas ele mesmo estava preso. Eu disse que Paulo tinha alguns motivos para dirigir a igreja de Filipenses e levar aqueles irmãos a viver uma vida de contentamento, mesmo vivendo momentos de dificuldades. E a carta que o apóstolo Tiago escreve, essa carta, se você ler toda ela não vai fugir muito também daquilo que Paulo está demonstrando aos irmãos em Filipenses, principalmente o capítulo 1 do apóstolo Tiago, quando ele escreve essa carta. Então nós vamos nessa oportunidade falar um pouquinho acerca daquilo que Paulo instruía aos Filipenses e daquilo que o apóstolo Tiago instrui à igreja pela qual ele está direcionando essa carta. A carta do apóstolo Tiago, ela é considerada, e aqui eu vou explicar por que ela é considerada um livro ou uma carta bem prática. É um livro considerado muito prático. Por que, pastor, que é uma carta muito prática? A gente vai ver algumas outras cartas que ela é tida como uma admoestação, mas a admoestação que está sendo feita ali àquela igreja não é por falta de uma prática que aquela igreja estava deixando de fazer, que não é o caso da carta que Tiago escreve. Por isso que ela é considerada uma carta prática, porque os mesmos problemas que nós enfrentamos nos dias de hoje, a igreja pela qual Tiago está escrevendo também enfrentava. E um dos problemas que a igreja estava enfrentando lá atrás, quando Tiago escreve essa carta, é porque essa igreja tinha uma prática, mas ela professava outra coisa. Ela falava uma coisa, mas praticava outra. Ou praticava uma coisa e as suas práticas não eram aquilo que ela falava. E o motivo principal que Tiago escreve essa carta é que a vida dos cristãos ali, daqueles crentes na qual Tiago está direcionando, ela estava divorciada. Aquilo que os crentes estavam fazendo estava divorciado da teologia que o apóstolo Tiago e os próprios discípulos que haviam passado por aquela igreja haviam apresentado àqueles irmãos. O que é isso? A vida daqueles irmãos
estava divorciado daquilo que eles foram ensinados. Eles foram ensinados a ter uma posição, mas praticavam outras coisas totalmente diferentes. E quando Tiago vai escrever essa carta a esses irmãos, Tiago vai encontrar no mínimo 9 motivos para apresentar àquela igreja a razão pela qual essa carta precisava chegar àqueles irmãos. E essas razões nós vamos encontrar também exatamente nos dias que nós estamos vivendo. Por isso eu disse que a carta de Tiago é uma carta prática, porque aquilo que a igreja passava lá atrás é exatamente o que nós estamos passando, não é o que já passamos ou que vamos passar. É uma carta que vai mostrar que a realidade daquela época é a mesma realidade dos dias que nós estamos vivendo. E eu disse que você encontra dentro dessa carta, no mínimo, 9 motivos para que o apóstolo Tiago dirija então a esses irmãos. Primeiro, quando você lê a carta e vê o contexto dessa carta, os cristãos ali estavam passando por duras provações. É uma carta prática, porque é exatamente isso que nós estamos vivenciando nos dias da igreja contemporânea. Não estamos diferente dos dias de Tiago. A igreja de hoje também está passando por duras provas. A igreja está vivenciando dias tenebrosos. E era exatamente uma das preocupações do apóstolo Tiago. Segundo, alguns irmãos ali estavam sendo tentados a pecar. Não é diferente com os nossos dias. Além de alguns já estarem pecando, outros estão sendo tentados em todas as áreas a pecar. E a pecar a gente sabe que é errar o alvo. Você tem um objetivo, mas o pecado significa isso: você não consegue alcançar o objetivo, você erra o alvo. E é exatamente isso que Tiago estava dizendo. Os irmãos ali estavam errando o alvo principal, os objetivos. E ao errar aquele alvo, eles caíram então no pecado. Eles estavam procedendo de forma indigna. Essa era a segunda razão. Terceiro motivo pela qual Tiago escreve. Depois você lê na sua casa a carta que o apóstolo Tiago escreve. Terceiro, os irmãos estavam sendo humilhados pelos ricos, e enquanto outros estavam sendo roubados por aqueles que possuíam riquezas. Tiago escreve a esses irmãos também. Vou repetir: boa parte dos irmãos ali estavam sendo humilhados por aqueles que possuíam alguma coisa, e outros irmãos estavam sendo literalmente roubados. Os que tinham poder na mão, autoridade na mão, estavam usufruindo daquilo que aqueles irmãos daquela igreja adquiriram. É uma das razões pela qual o apóstolo Tiago também vai direcionar essa carta. Em quarto, havia uma busca desenfreada por uma posição dentro daquela igreja. E Tiago vai demonstrar nos demais capítulos acerca desde o ministério, acerca desde a membresia da igreja. Porque havia dentro daquela igreja uma busca por posição de liderança. Não era uma posição de servir, era uma posição de se manter autoridade entre os outros. E eu repito, a carta é tão prática que os dias que nós estamos vivendo não fogem dessa realidade. Eu não estou me referindo a nós aqui, Regional Guarani, São Bernardo, mas hoje a gente encontra uma busca desenfreada de pessoas que estão até no nosso meio, mas por não adquirirem pelos seus valores, pela sua chamada, pela sua dedicação, uma certa posição, ela começa a buscar uma forma desenfreada de chegar a ter status, posição diante do povo. E Tiago vai demonstrar isso àqueles líderes daquela igreja. 5. Alguns crentes estavam falhando no viver acerca daquilo que eles mesmos pregavam. E aqui também é a nossa realidade nos dias de hoje. A gente vê muita gente carregando Bíblia, dizendo que é crente, professando ser um cristão. Quando você fala com ele tem até argumentos que acabam convencendo. Mas quando você olha para a vida prática dessa pessoa, destoa em tudo aquilo que ele fala, em tudo aquilo que ele muitas vezes apresenta ser. Ele vive uma coisa que ele não vive aquilo que ele fala que é. Eu recordo que eu até falei recentemente
aqui em uma das mensagens acerca disso. Tem muitas pessoas que elas se acham, ou quando surge algum questionamento acerca dela, e eu disse que os questionamentos, eles nunca são sem fundamento, porque tem um ditado por aí que onde tem fumaça, então ninguém fala do outro por falar. Pode ser por descuido, pode ser por alguma falha, mas quando há algum comentário, sempre tem alguma coisinha. Por mais que aquela coisinha seja uma inveja de alguém acerca de você ou de mim, mas é algo em mim que está despertando nele o desejo de ter, de falar, de tentar denegrir a imagem. Mas sempre tem. Você não vai ver ninguém falando bem ou mal de alguém simplesmente por falar. Se fala bem é porque viu nele qualidades, então a pessoa acaba manifestando. E se por um momento ou outro fala mal, é porque alguma coisa deixou transparecer. E há aqueles também que falam por falar. Ele não tem nada para falar de bom, não tem nada para falar de ruim, então ele resolve falar a si mesmo. E aí ele começa até a inventar aquilo que não existe. Tiago está aconselhando aqueles irmãos a se portar exatamente da forma que eles pregavam. Porque eles não pregavam errado, eles pregavam certo, mas faziam errado. Porque se eles estivessem pregando errado e fazendo errado, estava de bom tamanho. Mas eles pregavam o que era certo, mas realizavam o que era errado. Sexto, alguns irmãos ali, quando Tiago escreve essa carta, eles literalmente estavam vivendo uma vida mundana. Aqui eles nem pregavam e nem viviam uma outra coisa. Não, literalmente, eles estavam dentro da igreja, mas viviam uma vida mundana. Aqui não havia uma contraposição, falava uma coisa e vivia outra. Não, ele já não falava nada e já vivia uma vida totalmente afastada dos preceitos da palavra de Deus. Havia outro problema pelo qual o Tiago está escrevendo. Leia a carta que você vai encontrar tudo isso que eu estou falando. O outro problema qual que era, pastor? Alguns não conseguiam dominar a língua dentro da boca, segurar a língua. E a língua ali estava causando uma dificuldade muito grande no meio da membresia daquela igreja. Não tinha o controle, não tinha como se frear a língua, e a língua começou também a causar danos à vida da membresia daquela igreja. Em oitavo, outros estavam afastando-se do Senhor, aos poucos, ao ver tudo aquilo que estava acontecendo na igreja. Alguns estavam sendo motivados também a abandonar a verdadeira vida cristã. Aos poucos eles iam afastando. E por último, havia crentes vivendo conflitos uns com os outros. E aí eu te pergunto, é ou não é o reflexo ou a cara da igreja que nós estamos vivendo nesses últimos dias? Vou repetir, cristãos passando duras provações, é o que a gente mais passa. Por isso que eu disse que a carta de Tiago é uma carta prática para a igreja contemporânea, para nós como igreja. Eles estavam sendo tentados a pecar, é o que a gente mais sofre no dia a dia. Terceiro, os irmãos estavam sendo humilhados aí por aqueles que tinham poder, autoridade. Não é diferente do que nós estamos passando. Alguns estavam sendo até extorquidos, também não é diferente do que eu e você como cristãos estamos vivendo hoje. Havia uma busca desenfreada por posição dentro da igreja. Isso aí a gente vê, não é nem uma posição de estar aqui. Hoje a busca desenfreada por liderar, ela começa nas mínimas atividades da igreja. Eu disse até uma vez aqui que tem gente que não pode subir no gilete, que ele acha que já manda, que já é autoridade, e você conhece alguém dando poder para ele. Dá para ele poder que você conhece quem ele é. A forma de conhecer alguém é dar a ele poder. Quem você vai deixar ele se revelar para você, você vai saber literalmente com quem você está mexendo. E era exatamente isso que Tiago estava exortando ali. Outra coisa, alguns crentes estavam falhando em viver exatamente aquilo que pregavam. Repito, pregavam uma coisa e vivia outra. Também não é diferente dos nossos dias. Outro, só repetindo, alguns estavam vivendo já de uma forma mundana. Só tinha o título de cristão. Só estavam dentro da igreja, mas a vida já era uma vida mundana mesmo. E não se importavam de levar aquela vida mundana dentro do lugar santo. Também não é diferente nos dias que nós estamos vivendo.
A gente tem visto muitos por aí usando também dessas mesmas atitudes. Está dentro da igreja, carrega o título de cristão, vem todo ali parecido com cristão, carrega a Bíblia, canta, levanta a mão, bate palma, até fala uma língua estranha, que eu já falei que eu tenho dificuldade de falar, que língua do Espírito Santo é língua estranha. Mesmo que a Bíblia falar isso, eu tenho dificuldade de falar, porque isso tem de estranho, costuma ser estranho mesmo, que nem o céu sabe que língua é. Eu não ia falar línguas espirituais do céu. Eu tenho de estranho, então é tão estranho que nem o próprio Cristo consegue identificar ele, só o inferno consegue. Porque, pastor, por que você está falando isso? Porque eu recordo de uma situação que eu vivenciei na igreja. Eu estava pastoreando a igreja de Nova Esperança. E lá eu disse aqui uma vez, e aí meu irmão falava uma língua que eu vou te contar. A igreja pulava e eu tremia todo, eu arrepiava todo. Eu falei, tem uma coisa errada. A igreja glorifica e eu arrepio. Deu um trem esquisito aí. Ele abriu a boca, o povo aqui, se andava. Não, literalmente, eu sentia o couro cabeludo assim, tentar levantar, qualquer coisa, fazendo uns calafrios, foi até errado. E quando foi ver, irmãos, eu já contei de história aqui. Uma base fazia trabalho, macumbaria, e estava falando uma língua. Então, o tal de língua estranha é complicado. Não é uma língua celestial melhor, a língua do céu melhor. Mas alguns estavam vivendo de uma forma mundana, estavam dentro da igreja, literalmente, disfarçado de cristão. Outros não conseguiam dominar a língua causava um estrago na igreja. Outros estavam afastados do Senhor. E por fim havia alguns crentes que estavam em conflito entre eles mesmos. Então quando você lê a carta de Tiago, você entende claramente que essa carta é uma carta bem prática, porque Tiago está exortando aquela igreja, e a carta que Tiago usa para exortar uma igreja há anos e anos atrás, é uma carta que serve literalmente para a gente não tem como tirar nada disso que Tiago exortou. Tudo que Tiago apresentou aqui acontece nos nossos dias, não tem nada. Se você olhar o que eu disse, não há nada do que Tiago disse que não acontece nos dias de hoje. Tudo passa por essa carta. E a necessidade então de falarmos sobre isso é porque, sendo uma carta prática, algo que eu e você precisamos colocar, e é algo que nós enfrentamos nos dias de hoje, como Tiago também enfrentou isso naqueles dias, o que levava aquela igreja a vivenciar tudo isso, e Tiago vai identificar isso dentro da carta, era a falta de maturidade cristã. E é aqui que nós vamos trabalhar um pouco. O problema da carta, o problema da igreja, e Tiago vai detectar isso nessa carta, é a falta de maturidade cristã. Os irmãos ali eram imaturos. Eram pessoas que deixavam se levar por qualquer coisa. Qualquer vento servia para levar aqueles irmãos lá. Mas nós vamos falar isso no decorrer desses terça-feira ainda. Mas hoje nós vamos trabalhar aqui com esses versículos do primeiro capítulo que eu li. Tiago vai abordar aqui e ele vai mostrar também que esses problemas se davam por falta de uma maturidade cristã. Nesse primeiro capítulo, Tiago vai falar acerca das provações na vida cristã. E ele vai nos ensinar, no mínimo, 4 verdades fundamentais aqui, nesses 4 versículos que eu li. Primeiro, as provações, elas são compatíveis com a fé cristã. Primeira coisa que Tiago vai apresentar, porque eu disse lá atrás que uma das coisas que aquela igreja estava enfrentando era provações. Foi a primeira coisa que eu disse aqui. Eu abri dizendo que um dos problemas daquela igreja, que aquela igreja estava passando por provações. E nessa primeira aula, nesse primeiro culto aqui, nós vamos falar exatamente sobre isso. E o que Tiago vai identificar aqui? Tiago vai identificar que as provações, elas são compatíveis com a fé cristã. Pastor, só está inventando coisa. Não existe isso. Existe. Olha o que ele está escrevendo no versículo 2. Meus irmãos, tende gozo quando caís em várias tentações. Olha, mas eu vou ter gozo em ser tentado? Não há lógica. Se ele chama e nos convida a ter gozo a ser tentado, é porque essa tentação tem alguma coisa a ver com a vida que nós levamos. Porque senão Tiago ia excluir essa questão. Tiago não ia nos convidar. Ele está dizendo, meus irmãos, tende gozo. Alguém tem gozo em ser tentado? Alguém tem gozo em ser provado? Então o que ele está deixando bem claro para a gente que a provação em nós, ela não pode produzir insatisfação. E eu vou explicar o porquê que Tiago está recomendando isso. Mas ele está dizendo, olha, meus irmãos, tende gozo quando
caíres em várias tentações. E aqui eu preciso abrir parênteses. Ah, pastor, então se eu pecar eu tenho que ficar alegre. Não, não é isso que tinha para dizer, não. Tem gente que vai aproveitar de nossa, então agora eu pego, sai de lá. Não. Porque aí é uma brecha, né? Que já tá vendo. Nossa, então pega, não precisa entristecer, não. Pega e vou alegar e vou fazer. Não, não é isso. Essa tentação aqui, que Tiago está dizendo aqui, não é essa, você alegar com o pecado, não, pelo contrário. A tentação aqui não tem nada a ver com o pecado. A tentação aqui tem a ver com a adversidade. Ele está dizendo, olha, quando isso acontecer, não entristeça. A adversidade bateu, se não me foge a memória, é Tiago 1,12. Deixa eu ver se está aqui. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ele está dizendo, olha, a provação, a tentação aqui, que não é a tentação do pecado, é a tentação de ser provado, de ser humilhado, ela passa a ter um outro efeito na nossa vida. E qual que ele disse? É bem-aventurado aqueles que sofrem. O próprio Jesus vai dizer isso. Bem-aventurados sois vós. E o que ele vai dizer mais? O que ele diz? Quando nos perseguirem, injuriares, disserem todo mal contra vós, mas o quê? Por causa de quem? Por causa do meu nome. Alegrai-vos. Mano, como é que a gente alegra com a situação dessa? Alegrai-vos. Olha a instrução do próprio Cristo. Está sendo provado, reclama não, alegra. Está sendo provado, não murmura não, alegra. Por quê? Porque as provações são compatíveis com a vida cristã. Vou repetir. Eu acredito que você já fez algumas perguntas, porque eu também já fiz isso. Vamos a uma delas. Por que o cristão passa por provações? Se nós falamos isso, muitas vezes vivendo dias até razoavelmente melhor do que outros viveram lá atrás, imagina aqueles que passaram por provação. E isso não é, irmãos, novidade para os nossos dias, não. O salmista Asaf vai dizer isso. Asaf vai se sentir tão incomodado em ver o ímpio prosperando ele como servo do Senhor. Eu digo, não é possível, eu estou na casa do Senhor, eu venho para o templo, eu busco, eu oro, e eu olho para o ímpio que só anda longe, e tudo para ele dá certo, e para mim parece dar tudo errado. Mas o próprio Deus vai acalentar o coração de Asaf. Asaf, o problema é um só. O ímpio, o único momento de prazer e de alegria que tem é nessa vida. É por isso que ele passa muitas vezes por momentos bons aqui. Porque a diferença do ímpio é que quando essa vida acaba aqui, é uma vida eterna de sofrimento. Mas o justo não, ele sofre aqui hoje, alegra amanhã, sofre aqui amanhã, depois de amanhã, e depois no outro dia passa por prova. Mas quando ele deixa essa vida, não tem esse negócio, sofre, não, é uma vida eterna de prazer e alegria ao lado do Senhor. Isso quer dizer, quando for esquentado, alegra. Mas pensa como dificuldade. Eu falava hoje com a minha esposa. A gente muitas vezes fala, é fácil. O duro é você cumprir o que aqui a gente mesmo vai falar. Verdade. Profetizando. Eu estar aqui em cima falando muitas vezes é fácil. O duro é quando isso bate na minha porta também. Mas Tiago nos diz isso. Então, à medida que eu falo para lá, a mensagem começa a vir para cá primeiro. E ele está dizendo, bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Meu Deus. Seria bom você dizer, bem-aventurado aquele homem que só anda feliz. Olha o que está recomendando, bem-aventurado o homem que suporta a tentação. E ele não está dizendo que passa pela tentação, não. Ele está dizendo, bem-aventurado o homem que passa por ela. Não. Bem-aventurado o homem que suporta, porque não sabe quanto tempo vai durar. Meu Deus. Mas suporta. É 1 ano suporta. Hoje é mesmo. É 2 suporta. É 3 suporta. Porque a gente tem uma tendência. Não, daqui a pouco passa. E passa um mês e ela não passa, começa a murmurar. Não, quer dizer, bem-aventurado que suporta. Aleluia. E o suportar aqui ele não colocou tempo. Né? Pode ser 1 ano, pode ser 2. Agora, de uma coisa eu tenho certeza. Porque o salmista vai dizer que o choro vai durar uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Mas a noite aqui não é noite de tempo. Aleluia. É o nosso tempo. Porque a Bíblia vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então, a recomendação não é passar
passo pela prova. A gente canta aí o Marco da Semente, eu passo pela prova, dando glória a Deus. Não é fácil não, mas... Quando ela chega na praia, Eu passo pela prova dando glória a Deus. Dá aqueles que ouvem uns hinos aí, mas meu Deus do céu, passa por ela dando glória a Deus. Por isso que eu falei, cantar é fácil, falar é fácil. O duro é quando ela bate na nossa porta. Meu Deus. E o apóstolo Tiago está dizendo, bem-aventurado o homem que suporta. Está doendo hoje, suporta. Está doendo semana que vem, suporta também. Já tem um ano, está doendo, suporta também. Pastor, e se eu viver a vida cristã toda suportando? Isso não vai ser novidade. Se você passar a vida cristã inteira sendo provado, isso não é novidade. Escuta, você não está vivendo uma vida errada. Porque a gente tem uma tendência, ó, viver uma vida de prova não é para crente, não. Quem disse que não é? Se você passar a vida inteira sendo provado, você não está vivendo uma vida errada. Esse é o grande desafio da vida cristã. Pastor, então quer dizer que eu posso passar uma vida inteira de sofrimento? Pode. E a gente vai ver que a própria Bíblia vai dizer que pode. Mas nós vamos encontrar dentro da própria Bíblia também que o cristão, ele em momento algum da provação, por mais que ela dure muito tempo, ele vai passar ela sozinho. Ele não vai. Aleluia. Porque o próprio Jesus garantiu, eu vou estar convosco todos os dias. E não é só na alegria não, viu? Eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O problema é quando a gente está provado, sendo provado é espaço, pensa que está sozinho, mas não está. Eu creio. A gente não está sozinho. A gente pensa, mas a gente não está. A não ser que a gente abandonou ele. Porque a recomendação é: chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Agora, se eu me afasto dele, não ele que afastou de mim, eu me afastei dele, ele não tem como. Então vamos lá. Então, Tiago, a gente já passou por isso. Por que o cristão passa a aprovação? Por que o cristão sofre prejuízo? Outra coisa que você vai ter que perguntar: por que o cristão fica doente em cima de uma cama? Eu também fiz essa pergunta quando minha mãe ficou doente. Eu perguntei muitas vezes, até Deus me responder. E a resposta de Deus foi o seguinte: foi assim, ó, não pergunta mais não, porque eu vou provar. A resposta de Deus foi: não pergunta mais não. entendi tudo agora. Porque quando eu perguntei, não é possível, 70 e tantos anos de servindo e tal. Aí eu abro lá em Jó. Onde eu vou colocar o dedo, Senhor? Você fala comigo. Eu coloquei. Jó, onde você estava, Jó? Quando criei os céus. Eu disse: eu não vou falar mais nada. Porque se o Jó, que era um homem íntegro, temente a Deus, desviava do mal, o Senhor repreendeu dessa maneira, pensa eu então. Eu vou compreender que a melhor coisa é ser provado nisso. Mas a gente muitas vezes questiona isso: como é que um cristão pode ficar doente em cima de uma cama, passando por dificuldades? E aqui basta a gente lembrar o que o apóstolo Paulo escreve a carta a Timóteo, no capítulo 3, o verso 12. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o verso 12. Olha o que Paulo está exortando. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, vai acontecer o quê? O que a Bíblia fala? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, o verso 12. Padecerão perseguição. E todos que piamente querem viver em Cristo, vai ter uma vida, irmão, conta gorda, casa boa. Por isso, que esse evangelho aí fora, irmão, não é o evangelho que a gente prega. Verdade. Aleluia. Não é o evangelho que a gente prega. E eu não estou fazendo apologia a viver uma vida de miséria. Não é isso, mas não é o evangelho que a gente prega. Porque Paulo está dizendo: todos quanto, e também todos os que piamente querem viver em Cristo. Não é usurpando daquilo que Cristo pode dar, não. É viver nele. Aí que ele vai dizer: padecerão perseguições. Ele está dizendo: espere coisa boa em estar com Cristo, não. Você quer servir a Cristo? Quer. Então se prepara. Porque o próprio Jesus vai dizer: olha, vocês querem ir atrás de mim? Quer. Olha, como é que ele diz lá? As raposas têm covis, as aves têm ninhos, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem
não tem nem onde repousar a cabeça. Quer vir? Aí quando ele vê os discípulos assim, aí ele chega e exorta os discípulos. Pedro vai entender a vida cristã e vai dizer: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna, aí ele sofre junto com o Senhor, mas não abre mão, Senhor. É isso que ele está dizendo: Senhor, ele vai sofrer junto, mas não vai abrir mão, porque não vai dar certo ficar longe do Senhor, vai ser pior ainda. Por isso, irmão, a luta está grande, não desanime, a dificuldade bateu a porta, não desanime. Eu sei que não é fácil viver uma vida cristã, porque é uma vida de perseguição e de sofrimento, mas acalma o teu coração. Há algo grande de Deus preparado para mim e para você, que não seja essa vida, é uma vida que está reservada para todos nós. Glória! Vamos lá. Glória! Então, Tiago está dizendo que as provações são compatíveis com a vida cristã. E aqui, olha, muitas perseguições que nós enfrentamos é exatamente porque somos cristãos. A maioria das perseguições que nós passamos não é por outros motivos, tem outros, mas o principal é porque nós somos cristãos. Eu não quero levar você a desanimar da vida cristã, não. Meu Deus. Senão alguém fala: meu Deus, pastor, até então é isso mesmo. O motivo de estar sofrendo porque eu sou crente porque o próprio Jesus vai dizer: olha, quem quer vir após mim, toma a sua cruz todo dia e vai arrastando o caminho fora. Tem que dizer que só não corta ela não, porque ela vai servir para você atravessar para o outro lado. Carrega ela até o final. Tem um hino da nossa alma que diz: porque a gente vai trocar essa cruz por uma coroa de glória. Quem sabe que isso arrasta a cruz a si mesmo. Glória! Ah, pastor, mas Glória! Jesus também entregou alguém. Ele não entregou a cruz, não. Alguém já falou que Jesus entregou a cruz para o filho dele? Não. Ele não entregou. Pegaram e colocaram nas costas do filho. Mas ele nunca chegou, estava cansado. Arruma alguém? Não. Viram que ele estava cansado, viram que ele estava passando dificuldade, chamaram alguém para ajudar. Mas se não tivesse ninguém, irmãos, eu tenho certeza, eles pegavam com ela no cavalo. Aleluia! Pegavam com ela. Aleluia! Carregando uma coisa que não era dele ainda. Só pegaram alguém e colocou para ajudar. Ele não pediu hora nenhuma para ajudar. Glória! O caboclo estava lá. Então coloca nas costas dele ali. Mas ele mesmo pediu: está pesado, tira. Porque lá atrás ele disse: se for possível, passa. Mas não faça a minha vontade, não. Faça a sua. A vontade não é até o final com a cruz. Aleluia! Então não abre mão das dificuldades. Eu sei que Aleluia! não é fácil. Talvez falar isso daqui para lá seja mais fácil do que falar de lá para cá. Mas não abre mão das dificuldades. Está sofrendo, está passando por provações. Eu sei que não é fácil como dizer, mas se alegra no meio das provações, porque nós teremos uma recompensa em estar servindo ao Senhor e sendo fiel a Ele, passando pelas adversidades. Aleluia! Correr lá, você que disser isso aqui. Então vamos lá. As provações que nós enfrentamos aqui, Tiago está tratando acerca disso, vai apertar nas outras lições, porque as outras nós vamos de provações. Tiago vai falar coisas aqui que a gente vai apertar um pouquinho mais aqui, é a Bíblia, não sou eu não. As provações que nós enfrentamos aqui, rumo à cidade que nós estamos almejando, escute, elas têm no mínimo 3 princípios. De onde? Primeiro, é da nossa própria humildade, ou é da nossa própria humanidade. Não pensa, porque a gente não é um extraterrestre, a gente não é um ET. A gente sofre aqui não é só porque somos cristãos, não é por isso. Essa é quase uma base do nosso sofrimento, mas não é só por isso. Primeiro é por causa da nossa humanidade. Nós somos humanos, nós passamos por dificuldade, sim. Nós pertencemos a uma raça humana. Vamos jogar culpa no fulano? Não vamos jogar culpa em ninguém. Mas isso foi as nossas escolhas, através dos nossos pais atrás. Então, não pensa que, eu estou passando isso aqui porque não. A gente passa porque a gente é humano mesmo. As doenças que vêm, as dificuldades, as tribulações que vêm sobre a nossa vida, ninguém está isento de passar por ela. Ninguém. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser branco, pode ser azul, pode ser o que for. Ninguém. Todos estão sujeitos a passar por dificuldades.
Porque é da nossa natureza humana. Você não vai encontrar esse. Nunca tive nada. Nunca senti nada. Não. Sempre, uma hora ou outra, chega e bate na porta. Segundo, as provações, elas muitas vezes, primeiro, vou repetir, elas acontecem em nossas vidas por causa da nossa humanidade, somos humanos. Segundo, as provações procedem muitas vezes da nossa pecaminosidade, porque o pecado também destrói. E aí muitas vezes a gente quer culpar Deus. Vamos lá, acabou que fumou a vida inteira. A vida inteira. No final da vida ele teve a oportunidade de reconhecer Cristo como Salvador. E aí daqui a pouco ele recebe o diagnóstico: câncer no pulmão. Quem foi o culpado dessa história toda? Não, agora é crente. Tá, não, mas o importante ele não é o pulmão, o importante é a salvação. Aleluia. Então assim, a gente muitas vezes, nossa, mas é um cristão. Tá, mas ele passou a vida inteira causando coisas que vêm trazendo prejuízo para ele mesmo. Viveu uma vida de pecado, viveu uma vida afastada de Deus, recebeu a Cristo como Salvador, sim, mas a primeira proposta da salvação não é trazer benefícios à carne, não. A primeira proposta da salvação é fazer com que o teu espírito torne aquele que deu e chega diante dele, não como alguns vão chegar sendo sentenciados, não. Que a gente possa apresentar a Deus corpo, alma e espírito, como diz a Bíblia, irrepreensíveis para a volta do Senhor. Glória! Então a gente precisa entender isso. Glória! Terceiro, aí entra o que eu falei agora há pouco, as provações da nossa vida, elas procedem mesmo de uma vida cristã. Isso bem. Então se até aqui, você viveu 30 anos na igreja, pensando que uma hora ou outra ia dar uma reviravolta e tudo ia ficar bem, não, tem prazo de validade. Já tem 10 anos que eu sou crente. Daqui para frente parece que as coisas vão mudar. Vai mudar não. Tem 30 anos e... Não, 30 anos já estou tomando a maioridade. Estou quase chegando na idade de Jesus Cristo. Tem 10 anos, as coisas não vai mudar não. A gente vai chegar no final da caminhada arrastando a cruz mesmo pesada, com muita dificuldade, mas sempre alimentando de uma certeza: vai valer a pena chegar do outro lado. Vai valer a pena chegar do outro lado. Eu creio, Jesus. Aleluia. Vamos lá. Tu és fiel, Senhor. Que Tiago vai nos ensinar sobre esse primeiro capítulo aqui. As provações, elas são variadas. Ninguém sofre igualzinho o outro. O problema pode ser o mesmo, mas o sofrimento muitas vezes é diferente. O problema pode ser o mesmo, mas o nível de sofrimento pode ser muitas vezes diferente do outro. A gente pode passar pelo mesmo problema. Tem gente que passa pelo problema. Não é possível que as pessoas passem por isso. Aí você olha, meu Deus, mas é isso que está passando? O problema é o mesmo. Um encara aquilo com facilidade, o outro quase se entrega por causa do mesmo problema. Então o apóstolo Tiago está deixando bem claro que as provações na vida do cristão, elas são variadas. Olha o que ele diz: quando caíres em quantas tentações? Em várias. Então significa que o cristão não vai ser tentado só em uma coisa, não. Tiago está dizendo: quando caíres em várias tentações. E aqui eu entendo, irmãos, que há provas fáceis que a gente passa. Existem provas difíceis. Existem provas que as nossas próprias forças são capazes de lidar com elas. Eu falei isso aqui no domingo. Existem provas que a sua força sequer chega perto daquilo que seria o mais viável para você suportar. E você passa ali aos trancos e barrancos, mas passa. E existe provas que a gente vai ter que passar sozinho mesmo. Não precisa contar com a ajuda de ninguém, que não vai ter. Vai passar sozinho mesmo. O próprio Jesus passou por isso. E olha que não foi por falta de tentar. Ô Pedro, Tiago, não. Uma forcinha aí. Deixa os novos pra lá. Eu tenho uma confiança nos seus três. Eu tenho, Tiago, não. Vocês são parceiros mesmo. Dá uma forcinha, vem cá. Aí Jesus falou: sofre aqui, mas o problema é meu. Me ajuda aqui. Eu vou só ali para vocês vão ouvir tudo que eu vou falar. Aí Jesus vai lá se derrama, chora. Aí quando ele volta, sabe que eles estão olhando por mim? Eles acabam até dormindo. Então, não é possível. Será que vocês não podem ver lá comigo ou sofrer comigo? Uma hora só. Tem coisa que a gente vai passar sozinho. Meu sozinho Deus. aqui é sem a ajuda de um amigo. Mas tem uma coisa, irmãos.
Tem um amigo que não vai faltar. Eu creio. Eu gosto muito do pastor Jânio quando ele diz: se faltar alguém, você tem os 7.000 que não dobraram a Baal. Se faltar alguém, você tem os 300 que estavam com Gideão. Se faltar alguém, você tem os 70 discípulos que Jesus mandou. Se faltar os 70, você tem os 37 valentes de Davi. Se faltar os 37 valentes de Davi, você tem os 12 discípulos. Se faltar os 12 discípulos, você tem os 2 discípulos do caminho de Emaús. Se faltar os 2 discípulos do caminho de Emaús, você vai ter aquele que vai dizer: eu vou estar com você sozinho até o final da caminhada, mas não, afirmando de estar com você. Então as provações, elas são variadas nas nossas vidas. E a gente finaliza aqui esse primeiro introdução de Tiago. As provações, elas são, guarde isso, as provações, elas são pedagógicas. E como são? As provações são pedagógicas. Porque olha o que o Tiago está escrevendo. Olha o que diz no versículo 3: sabendo que a prova da vossa fé, ela faz o quê? Ela opera paciência. Sabe o que é isso? Tiago está dizendo: isso é pedagógico. Não pede a Deus paciência, não. Quem manda muito. Não peça a Deus paciência, me dá paciência. O que produz a paciência é prova. Você pediu paciência, vai, aguenta aí que vai chegar a prova uma atrás de outra. A gente fica, Senhor, me dá paciência, Senhor. Eu também já cansei de pedir isso, mas eu cheguei à conclusão: toda vez que eu pedia paciência de um problema, de dificuldade, no outro dia para subir e piorava. Senhor, me dá prova. É melhor ter prova do que paciência, porque as provações são pedagógicas. Ele está dizendo aí: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Agora, se você quer ser paciente, aí pede prova mesmo. Eu sou nervoso, Senhor, eu quero viver paciente. Então, vou mandar tudo que vier, Senhor. De maneira alguma eu lançar que eu jogar ele fora. Eu lançar ele fora. Deixa vir mesmo, manda uma hoje. Acaba essa, não dá intervalo, não. Manda outra logo atrás, porque eu preciso ser paciente. Tem como tem como achar o Porque sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então o Tiago vai dizer: as provas são pedagógicas. Isso não, pastor José disse que é automático. Você nem passa marcha. Já vem assim. Então o Tiago está dizendo que as provas são pedagógicas. E finalizando aqui, a gente encerra essa primeira introdução. As provas, guarde isso. As provas, guarde bem isso aqui. As provas visam a glória de Deus. Guarde isso. As provas visam a glória de Deus. É por isso que nós devemos tomar cuidado de como devem ser as nossas atitudes quando enfrentamos as provas. Porque de repente você está pensando que Deus só está te tentando, e a Bíblia diz que ninguém tenta, Deus só está te provando, e você está pensando que Deus está do seu lado como alguém que luta contra você. Não! Deus nunca vai lutar contra nós, Ele sempre vai lutar ao nosso favor, pastor. Mas é a prova que eu estou passando, ela visa a glória de Deus na minha vida, na sua vida. Por isso Tiago vai dizer: bem-aventurado o homem. Glória. Bem-aventurado o homem Glória. que suporta a tentação. Então, antes de você questionar o que você está passando, primeiro, antes de questionar, procure saber: será por que eu estou passando essa prova? Eu disse aqui sobre Ana. Ana achava que Ana se passava como uma coitada. Oh Senhor, a Penina tem filho. O Eucana tem um prazer com o Penino, porque está filho para ele, eu não dou. E Deus lá privando Ana de ter aquele momento de prazer. Só Ana não sabia que Deus tinha um projeto muito maior naquela prova. Eu já disse aqui, Deus tinha três situações para resolver. Deus precisava de um sacerdote, porque a Bíblia diz que o sacerdote naquela época era tudo filho de Belial. Deus precisava de um sacerdote. Deus precisava de um juiz, porque o sacerdote era Eli, e a Bíblia diz que Eli não temia mais a Deus. Deus precisava de um juiz.
E Deus precisava de um profeta, irmãos, porque a Bíblia vai dizer que Deus não falava mais naquela casa. Deus tinha 3 situações para resolver. E Deus vai privando o ano. E o Flávio José vai dizer que é por 22 anos que ela sai de Siló. Não, que ela sai de... que ela vai até Siló. Ela sai de Ramá e vai até Siló. 22 anos. Com o mesmo problema. Qual é? Senhor, precisa de um filho, Senhor. Deus diz, agora não. Pastor Silas. Senhor, eu estou sendo afrontado por Penina. Penina não. Senhor, Penina, todos os anos que eu subo de Ramá Siló, ela vai até essa mãe, vai fazer o que lá? Você não tem motivo para agradecer. E Deus diz, fica tranquilo, Ana, vai chegar a hora que ninguém vai entender. Só eu sei o que eu estou fazendo aqui em cima. Eu preciso levar um sacerdote a engordar, ficar velho, ficar cego primeiro. Eu preciso matar um sacerdote lá na batalha pelos filisteus. Eu preciso falar nessa casa. Vai chegar a hora que eu vou abrir a boca e vai falar. E Deus começa falando primeiro para depois executar as outras coisas. Porque a Bíblia diz que quando Samuel ainda criança estava junto à arca de Deus, Deus começa a falar numa casa que ele não falava mais. Samuel, Samuel! Ele diz, eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo é eu. Glória! Aí Deus diz, já falei na casa. Glória! E ele tem que falar para depois agir. Já falei na casa. Agora eu vou começar a limpar o santuário, o santuário. Marco Finífides, quem é o sacerdote? É lá o Samuel apresentando como sacerdote na casa do Senhor. Agora só falta um homem para reger. 42. Samuel vai ficar regendo a nação de Israel como juiz. Aí Deus vai dizer assim: Deus fechou Amado e Diana. É Deus. É Ana achando que tinha problema. E Deus disse: não, fui eu que fechei. Você só não está entendendo. A hora que eu abrir, eu vou resolver a situação da nação de Israel. Levando o juiz, levando o sacerdote e levando o profeta no meio do povo. Glória! Vamos orar. Glória! Não é fácil não. E ele achou que Glória! era culpado. E Deus vai dizer: Deus fechou Amado e Diana.